Então, pessoal, sejam todos bem-vindos, né, mais uma vez. Vamos iniciar agora a nossa aula, certo? A gente inicia hoje com um novo conteúdo, mas só recapitulando que na aula passada a gente viu, né, essas relações de trabalho com a economia brasileira, né? Nós vimos a questão do emprego, né, do desemprego, vimos a questão da população economicamente ativa, né, aquela população que está trabalhando, né, seja ela na informalidade ou seja ela com carteira assinada, né? Vimos a questão também do emprego, do desemprego, da questão da demografia, como que a população brasileira, né, ela cresceu nos últimos anos, principalmente a população idosa. Década de 70 nós tínhamos uma base, né, mais larga, hoje nós temos um topo mais largo, uma base já mais achatada, né? A expectativa de vida do brasileiro ele vem aumentando, né? A gente vê que a população feminina, né, ela prevalece de acordo com o IBGE, porém nasce mais homens, né, mas há uma diminuição do sexo masculino por violência, drogas, a morte prematura de uma forma geral. Temos também, né, o trabalho infantil que a gente viu, o papel da mulher no mercado de trabalho, né, como cresceu essa participação da mulher. Não sei se vocês chegaram a acompanhar nessas últimas eleições, né? Passou uma reportagem no jornal, o número de mulheres que foram eleitas, né, no Brasil e especificadamente aqui na Paraíba, né? Então, essa representação das mulheres, sejam elas na Câmara ou na no poder municipal, né, tem crescido nesses últimos anos também. Mulheres negras nas favelas, né, cresceu muito também. Então, essa participação da mulher, ela é muito importante para o debate das políticas públicas, né? Essa inserção da mulher nesse mercado de trabalho. Então, a gente vimos na aula passada. Vimos também a flexibilização das leis trabalhistas, né? Uma questão tão debatida nesses últimos anos, né, com relação à redução dos direitos dos trabalhadores, especificadamente os trabalhadores brasileiros, certo? Vimos também a questão da concentração de renda, a desigualdade social e a violência. Então, isso são elementos, são fatores, né, que estão encravados dentro da sociedade brasileira e que faz com que a sociedade brasileira seja essa sociedade de contrastes, né? Quando eu me remeti à Águida, né? A Águida estava no Rio, justamente porque o Rio de Janeiro é realmente esse exemplo, né, de cidade, de estado, que tem esses contrastes, né? É uma cidade bonita, é uma cidade que tem um berço cultural muito importante, porém é uma cidade, né, de aglomerados subnormais, é uma cidade que existe uma desigualdade social muito presente, né? A violência é muito presente, não só no Rio, mas assim em outros lugares do Brasil. Então, esses elementos, né, essa discussão que a gente teve na aula passada, uma forma só de recapitular onde que a gente parou, né, nos faz pensar essa questão do patrimonialismo brasileiro, né? Nos faz pensar como que o Brasil ele é um país desigual, como o Brasil é um país que nos remete a cada dia mais a estudos sociológicos, né, que nos faz pensar alternativas de tentar mudar essa violência, né, esse patrimonialismo, esse machismo, esse desemprego, essa crise econômica na qual nós vemos passando, né, desde 2008, e vem se arrastando ao longo dos anos e hoje diante de uma grande pandemia, certo? Então, esse é o assunto. Então, sempre estudem em casa, isso é um assunto bem atual, o Enem gosta de cair atualidades, certo? Então, essas relações sociais, certo? Essas relações de trabalho, elas são de grande valia, né, para o nosso entendimento. Quando a gente chegar já lá no finalzinho, quando estiver mais próximo do Enem, a gente volta aqueles assuntos mais pertinentes, certo? E aí a gente discute, resolve exercícios. Tawane, seja bem-vinda. Bom dia, minha linda. A gente iniciou a aula agora há pouco. Então, hoje, a gente vai
sair um pouquinho dessas questões, sociais, certo? E daí a gente entra nos problemas ambientais, que é um assunto também super debatido nas questões de Enem, né, em concursos públicos. Os problemas ambientais também estão bem presentes, né, nessa nossa discussão. Então, a gente vai ver toda essa discussão do que vem a ser um problema ambiental, né? Quando a gente fala ambiental, é justamente a nossa natureza, né? Aqueles problemas que impactam a nossa natureza. A exemplo dos nossos solos, dos nossos rios, né? Os recursos hídricos, né? No Brasil, lamentavelmente, é um país rico em recursos hídricos, mas ele é, porém, um dos países que mais impactam, né, os nossos recursos hídricos, o mau uso do solo, né, voltada ao impacto no solo, no ar, a poluição no ar, e também danos, vem de uma certa forma gerar danos à biodiversidade e à paisagem geográfica, certo? Então, esses problemas ambientais, ele é pertinente, infelizmente, no nosso território brasileiro. E daí a gente vai desvendar um pouquinho. Né? O Brasil tem uma grande extensão territorial, isso a gente já sabe, né? Os problemas ambientais encontrados estão relacionados às particularidades locais e diretamente vinculados a um modelo econômico global baseado no consumo. Olha aí a grande cereja do bolo. Né? O grande problema hoje realmente que vem gerar esses impactos ambientais. O consumo desenfreado, né? Às vezes você nem necessita de uma determinada coisa, mas a propaganda às vezes te faz comprar, o amigo te faz comprar, né? O marketing, enfim. Então, às vezes a necessidade, né? Do comprar, do consumismo, do capitalismo em si, nos faz muitas vezes agregar esses valores a esses impactos ambientais. Eu esqueci de falar para vocês, me perdoem, mas está na página, desculpa, 679, certo? É uma forma de revisar, esse assunto a gente já viu, né, nos anos anteriores também. Mas é um assunto muito importante, certo? Então, se vocês puderem acompanhar aí, fiquem à vontade. Então, essa questão desse capitalismo, né, desse consumismo, é o que torna justamente o ambiente em desequilíbrio. Né? Muitas vezes, você gasta mais do que você ganha. Né? Você compra além do necessário. Certo? Então, isso tudo você está contribuindo para esse desequilíbrio ambiental. O brasileiro, de uma certa forma, nós brasileiros, nós precisamos ter essa consciência ecológica, né? Nós precisamos ter essa consciência ecológica de só utilizar realmente aquilo que for necessário, certo? A reutilização, né? Você dá um novo uso àquilo que muitas vezes não serve para determinadas coisas, certo? Então, isso é a cerejinha do bolo, realmente, essa questão dessas particularidades voltado a esse desequilíbrio ambiental, esses impactos ambientais. De princípio, a gente tem aí a poluição das águas, né? Como que a gente remete à poluição das águas hoje no nosso território brasileiro? Né? Então, como que a gente remete esses impactos ambientais relacionados à poluição das águas? Primeiro, a falta de saneamento básico. Né? A falta de saneamento básico hoje é muito comum. Vejam nas cidades, né, que tem rios que cortam a cidade. Né? A maioria das cidades sempre vai ter um rio. E para onde que os dejetos estão sendo colocados? Para as fontes de água natural, né? Para os nossos rios. Quem já teve a oportunidade de conhecer a nascente do Rio Bananeiras, né? É uma nascente linda. A água é transparente, a água é limpa, mas a partir do momento que ela corta a cidade, ela passa a ser poluída, né? E
quando ela adentra na zona rural, a vegetação ela tem essa função e vai, de certa forma, limpando, né? Não tira 100% das impurezas, mas ajuda a limpeza desse rio, certo? Então, um dos problemas importantes dessa poluição das águas, né, é a questão dessa conscientização que muitas vezes as pessoas não têm. O ser humano ainda precisa, ainda é muito irracional nesse sentido, né? E essa poluição, ela tem gerado problemas, certo? Como eu falei para vocês, a falta de saneamento básico, a falta de tratamento de esgotos, a ausência de controle de qualidade desses poluentes descartados junto a corpos de água gerados tanto pela indústria como pela agricultura, né? Então, hoje já foi feito um estudo que a indústria, né, junto com a agricultura, é uma das áreas, né, que mais poluem os nossos recursos hídricos, né? A indústria e a agricultura através da injeção, de agrotóxicos nos rios, né, nos recursos hídricos. Então, é uma questão muito pertinente hoje no nosso território, né? Então, o IBGE afirma que aproximadamente 71,5% dos esgotos do país não recebem tratamento e são despejados diretamente em rios, mares, lagos e outros mananciais. Vejam bem, pessoal, a gente fala dos rios, né, porque é mais comum aqui nas nossas cidades, mas nós temos praias urbanas, né? Aqui mesmo em João Pessoa nós temos praias urbanas que os dejetos, né, as galerias são lançadas nessas águas, né? Então, às vezes sai até uma manchete no jornal, né? Sempre quem acompanha o jornal, aquela área daquela tipo litoral norte está imprópria. Algumas praias do litoral norte da Paraíba estão impróprias para banhos nesse final de semana. Por quê? Porque o número de dejetos ele aumentou, né? Então, não é só nos nossos rios, mas nos nossos mares, né, nos nossos lagos e também os mananciais. Como que os mananciais chegam também a ser poluídos, né? Às vezes aterro sanitário, né? Se faz um aterro sanitário perto de uma manancial e aquele chorume ele vai adentrar o lençol freático e ele adentrando o lençol freático ele vai poluir todo aquele manancial que está ao seu redor. Certo? Então, existem diversas formas, né, de poluir essas nossas águas. O Brasil, pouco mais de 50% da população tem acesso à rede geral de esgotos. Olha que calamidade, olha que dado triste, né? É uma questão que é de saúde pública, né? Está voltado à saúde pública. Isso é presente desde as grandes capitais até as menores cidades, né? E é de uma forma geral. Então, o nosso espaço urbano, né? O nosso ambiente, ele sofre com essa poluição desses recursos hídricos, né? A indústria também, como eu falei para vocês, né? Boa parte desses dejetos ele é inorgânico. Sendo assim, áreas industriais, principalmente, né, no nosso centro-sul, principalmente na região sudeste do nosso país, né, temos boa parte da rede hidrográfica poluída. Olha isso, muitas vezes com metais pesados que causam danos, né? Então, a gente tem essa questão da indústria, né, na nossa região ali centro-sul, centro-oeste, principalmente na região sudeste, mas a região norte também sofre, né, com a extração do garimpo, né, tem contribuído bastante nessa questão, né, que prejudica a saúde pública, né, que prejudica essa questão dos recursos hídricos. A extração do garimpo, muitas vezes de forma ilegal, metais pesados, o lixo urbano, a região norte ainda é uma região muito carente, né? Tanto carente de políticas públicas, como carente também de uma população mais consciente. Então, tudo isso gera, né, esse impacto no nosso território brasileiro, voltado aos nossos recursos hídricos. Né? Então, nós temos a grande potência, né? A gente aqui pode ver, podemos ver no livro, né? Um rio, né, a vista parcial do local afetado pelo desastre ambiental de Mariana.
né? Então, aquela área, né, quem acompanhou na época, aquele desastre ambiental, né, veio deixar sequelas até hoje, né? Minérios, rejeito de minérios, que poluiu tanto as águas quanto os recursos, tanto os recursos hídricos como a biodiversidade, né? Ali foi perdido muitos animais, a fauna, tanto as espécies vegetais também, né, que vieram sofrer com esse impacto ambiental. Então, aí a gente tem esse cenário com relação a essa poluição dos recursos hídricos. Nós temos essa falta de conscientização de nós, seres humanos, nós temos políticas públicas que muitas vezes são só vistas em papel, só em gabinetes, né, mas na prática não existe, certo? E em todas as regiões do Brasil tem aquela área que vai ser afetada de acordo com a produção econômica ou de acordo com a irracionalidade propriamente em si do homem, certo? Nos 4 cantos do território brasileiro, seja na indústria, seja na agricultura, seja na mineração, né? Seja nos dejetos, na falta de saneamento básico, em todos os aspectos, esse é o grande problema, seja em tragédias naturais, né, como foi em Mariana e assim sucessivamente, certo? E daí a gente parte para os processos erosivos, né? Os processos erosivos, eu creio que vocês também já estejam bem afiados, a gente viu logo lá no início do ano, quando a gente trata de essa geografia física, né, os problemas físicos no solo, né, esses problemas de impacto ambiental no solo, que é bem presente também por uma falta de conscientização. Aqui, especificadamente, a gente vai ver, né, também por etapas. Primeiro, a gente tem esse processo erosivo de acordo com o impacto do assoreamento dos rios, né? A exposição do solo devido principalmente ao desmatamento, né? A expansão agrícola e a urbanização com o acúmulo de lixo nos leitos dos rios. O assoreamento é um problema que prejudica grande parte da rede hidrográfica do Brasil. Então, a gente tem aí o impacto hídrico, né? O impacto nos nossos recursos hídricos associado aos nossos solos, associado à nossa formação, né, geomorfológica. Então, quantas vezes a gente não vê lixos, né, acumulados nas margens dos rios, né? O desmatamento faz com que aquele rio, né, ele fique meandro, né? O rio ele vai meandrando, vai procurando caminho e fica formando aqueles balcões de areia, né? Quem nunca viu em um rio assoreado, né? Aqueles balcões de areia. Um exemplo bem comum desse rio assoreado é a extração de areia ali no nosso rio Paraíba, quando a gente vai para João Pessoa, que passa ali em Cruz do Espírito Santo, né? Então, a gente vê um grande impacto ambiental naquela região. O Rio Paraíba, ele vai mudando, muitas vezes, até o seu curso, né? Ele vai procurando caminho. Então, de um lado, a gente tem a extração da areia, né? A exploração da areia, e a gente tem a plantação também da cana-de-açúcar. É proibido por lei ambiental, né? Muitas vezes os usineiros, os donos, né, de usinas chegam a ser até multados, mas muitas vezes eles pagam a multa e não levam em consideração, ou tem um papinho ali com... Infelizmente, no Brasil, às vezes, essas leis não funcionam, né? Então, como é que eu posso dizer? A produção da cana-de-açúcar, né, a gente vê nitidamente, né, a plantação da cana-de-açúcar em lugares indevidos, principalmente em margem dos rios. Então, faz com que exista esse assoreamento, né? Diminua a vazão dos rios, ele passa esse recurso hídrico, ele passa a perder força e com isso ele vai formando o quê? Os balcões de areia. E o rio ele vai meandrando, né? E vai a sua água, né? O seu recurso hídrico vai bem sendo diminuído, né? Diminui-se com esse assoreamento do rio a profundidade, né? Isso a gente vê notoriamente lá. Quem sabe um dia a gente pudesse fazer uma aula campo, né? Mas infelizmente o terceiro já está saindo e esse ano foi super atípico, mas a geografia dá muito para a gente fazer essas aulas campos e a gente identificar, né? Quando um rio ele é assoreado,
né, ele passa a perder a sua profundidade, ele passa a ficar um rio mais raso, né? Perde-se a profundidade, justamente pelo acúmulo desses balcões de areia, de sedimentos, certo? Então, diversos rios brasileiros sofrem com esse problema. Exemplo, nosso Rio São Francisco, por que não nosso Rio Paraíba, aqui no estado da Paraíba, né? O desmatamento, a irrigação, a plantação nas margens, certo? Tudo isso fazem com que exista esse impacto desse assoreamento, certo? Provocando esses processos erosivos. Aqui a gente pode ver a imagem de um rio, né? Rio Branco, ele está assoreado. Veja que a gente pode ver os balcões, ó, esses balcões de areia, como eu falei para vocês, certo? Característica de um rio que foi danificado, né, por uma prática ilegal, seja ele pela mineração, pela indústria, pela agricultura, certo? Vai diminuindo-se a vazão dele e vai se formando balcões de areia, e o que acontece? Sua profundidade vai diminuindo, certo? A gente tem aí também os movimentos de massa, né? Tão estudado aí quando a gente viu também solos, né? Principalmente o que vem acontecendo nesses movimentos de massa, né? O desmoronamento, os deslizamentos de encostas, principalmente nas áreas de encostas e onde existe um número, né, de habitação irregulares. A gente vê muito isso em cidades como Rio de Janeiro, né? Em outras cidades também vem acontecer, no Sudeste, no nosso Nordeste, são casas, né, que são construídas de forma irregular nas encostas. Então, com a chuva, né, com o peso da água, a encosta ela não vai suportar e ela vai ceder, né? Não sei se vocês acompanharam recentemente, infelizmente, uma tragédia assim aconteceu na Praia da Pipa, uma falésia viva, né? Ela veio a ceder e levar a óbito uma família. Muito, muito triste, né? A falésia também passa por esses movimentos de massa, por quê? Porque ela é uma falésia viva, né? A gente está diferenciando em encosta, né? Encosta a gente vai ter mais presente em áreas urbanas, né? Em áreas rurais, né? Em áreas planálticas. E falésia, né, ela vai sendo desgastada com o avanço do mar. A gente vê bem aqui na nossa falésia de Cabo Branco, que também passou por esse momento, por esse período, vem passando por esse impacto, né, ambiental, e já foi uma parte isolada, justamente para não haver o peso daquela área, né? Então, vocês que são do terceiro tiveram aula a campo lá, puderam acompanhar de perto, e agora recentemente na Praia da Pipa, né? Então, com o avanço do mar, né, aquela falésia, ela vai ficando, perdendo sedimentos, ela vai perdendo sedimentos e com isso ela vai desmoronando e ocasionando também um movimento de massa. Certo? Então, aqui nas nossas áreas urbanas, né, devido também a essa especulação imobiliária, certo? Ocasiona também esses impactos, né? Esses deslizamentos de terra, devido à chuva, né? O deslizamento, o solo ele fica muito encharcado, certo? Então, veja bem, se Bananeiras chovesse, o número que se chovia, né, o índice de pluviosidade que se chovia, sei lá, 10 anos atrás, eu acho que nós tínhamos uns grandes problemas aí a enfrentar pela frente com relação a movimento de massa. Né? Nossas encostas, elas são praticamente todas ocupadas. Bananeira já é de uma formação geomorfológica de planalto, né? Então, as nossas encostas, de certa forma, elas são ocupadas, né? E seria um grande problema com relação ao deslizamento, movimento de massa. Certo? Então, quando se fala em movimento de massa, né, a gente evidencia justamente esses impactos nas encostas, os deslizamentos, né, de uma forma mais simples. E as ravinas, né? As ravinas é justamente resultado desse processo erosivo do solo por meio de um escoamento superficial da água, o qual transporta os solos em grande quantidade e rapidamente para as áreas mais baixas. Ou seja, as ravinas é um tipo de erosão mais profundo, né?
A erosão a gente pode identificar quando a gente vê um solo que ele está rachado, né? Um solo onde tem um número grande de fendas, certo? Onde que com a absorção da água ele vai sendo todo aberto, né? A erosão, pessoal, até o rastejar do animal no campo, né, ocasiona erosão. O pisar, né, ocasiona erosão. E as ravinas, né, é justamente ocasionada pela retirada dessa vegetação de uma certa área, né, e aliada à não utilização da curva de nível em relação a algum tipo de prática agrícola, né? A gente sabe que nas áreas de encostas, né, é utilizado, recomendado o uso da prática, né, de curvas de nível, rotação também. Hoje, sei lá, esse ano eu vou plantar mandioca, próximo ano eu vou plantar feijão, depois eu planto milho. Então, estou fazendo a rotatividade da minha cultura. E eu também estou sabendo, né, utilizar essas curvas de nível. Então, a partir do momento que a gente retira a vegetação, né, olha, um exemplo de um solo que sofreu uma erosão pluvial, a erosão da chuva, né? E formou grandes sulcos que são aprofundados e formando justamente as ravinas. Então, as ravinas, elas são fendas mais profundas no solo, né? Elas são fendas mais aprofundadas, certo? Então, também é um problema, né? As ravinas também é um problema muito comum nas práticas ilegais do solo, tá certo? Locais onde a quantidade pluviométrica é alta, então onde chove mais, né? Então as ravinas vão acontecer as ravinas e com maior evidência, onde o número de chuva é bem maior, certo? O excesso de água, né, pode interferir também nessa fertilidade do solo. E no desenvolvimento de algumas espécies. E as vossorocas, né? As vossorocas também é um tipo de impacto ambiental no solo, certo? Nós vamos ter as vossorocas quando a erosão das ravinas ocorre de tal forma que alcança o lençol freático. Então, as vossorocas são bem muito mais profundas do que uma erosão comum, do que as ravinas, né? As ravinas só fazem aprofundar e a vossoroca ela é o estágio final, digamos assim, de um grande tipo de erosão. Então, muitas vossorocas a gente chega a atingir até o lençol freático, certo? O processo de erosão torna-se constante porque encontra sempre em contato direto com a água. Então, sempre que existir essa quantidade de pluviosidade, sempre que existir a água, né, vai existir erosão. Já ouviram aquele ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Pois é, veja, certo? Uma água, quando ela passa a pingar frequentemente, né, ali todos os dias, o que é que vai ocasionar, né? Ela vai modificar aquele solo ali, vai afundar, né, digamos assim, vai ocasionar uma erosão. Então, as vossorocas, ela é muito pertinente, né? Quando ela a erosão acontece de forma irregular, de uma forma que não é bem utilizada, né? Tanto para o desenvolvimento da agricultura, como para o desenvolvimento de espécies vegetais. Então, aqui a gente pode ver um solo com erosão, né? Em São Paulo, Vossoroca em Avaré. Isso, pessoal, lembra quando a gente estudou solos? Nós vamos ter solos mais argilosos, os planossolos, os neossolos, os luvissolos, e vamos ter solos mais arenosos, né? Solos que não absorvem tanto a água. Se a gente pegar a diferença aqui de solos em áreas áridas, solos do sertão nordestino, e solos de áreas onde existe uma maior pluviosidade, nós vamos ver uma grande diferença. Então, esses movimentos de massa, esses movimentos de ravina, de erosão, né, de vossoroca, vêm ocasionar também, né, não só em áreas áridas, né, mas principalmente onde o índice de pluviosidade ela é bem maior.
certo? Então, lembre-se, quando a gente fala de degradação do solo, nós estamos associando esses problemas ambientais, certo? Além dos nossos recursos hídricos, os movimentos de massa, as ravinas, as vossorocas, certo? E tudo isso que vem compactuar os solos, né? Que vem degradar e prejudicar os solos. E daí a gente parte para a poluição do ar, né? A poluição do ar também é impactada, né? O ar também sofre com esse desequilíbrio ambiental, essas questões ambientais. Então, a gente tem aí as chuvas ácidas, né? Que são o resultado de uma grande diminuição do pH da água da chuva, ocasionadas principalmente por óxido de nitrogênio e dióxido de enxofre. O que vem acontecer? Essas substâncias são liberadas na queima de carvão e óleo, importantes fontes de energia que servem como base energética e econômica de vários países do planeta, principalmente aqueles países, né, desenvolvidos. Então, a gente vê aí que essa chuva ácida, né, é justamente liberada pela ação do carvão e do óleo, né? E daí a gente pode ver o esquemazinho. A gente tem as indústrias, né, que estão aí a todo vapor produzindo. Eita, carro de som. E vão liberar, né? Eles liberam o óxido de nitrogênio, né? Vão liberar e a atmosfera vai emitir, certo? Vai emitir o HNO, certo? Então, isso aí vem justamente ocasionar essa chuva ácida, que é apenas um modelo esquemático. O que mais a gente pode ver com relação às chuvas ácidas? Podem causar corrosão em solos, em carros e monumentos, além de destruir plantações. Então, o próprio nome já está dizendo, chuva ácida, ela vai corroer, né? Ela vai danificar, principalmente os bens, né, materiais e as plantações que são mais sensíveis, certo? Normalmente estão diretamente relacionadas às áreas mais industrializadas, é mais comum acontecer essa chuva ácida em áreas, né? Por isso que eu falei em países bem desenvolvidos, né? Em países mais desenvolvidos, onde tem uma área industrial mais organizada, né? Uma área industrial mais atuante, certo? O sul do Brasil, existem alguns estudos que afirmam a existência de chuvas ácidas. Olha aí, vejam que importante. Em virtude dos gases liberados pelas usinas termoelétricas movidas a carvão. Então, lembrem-se, quando a gente fala em chuva ácida, a gente lembra da queima do carvão e do óleo, certo? Que vai ocasionar justamente essa chuva ácida. Então, isso é um exemplo de impacto, certo? De impacto do ar. A inversão térmica ocorre principalmente nos meses de outono e inverno, quando há o resfriamento das superfícies. Daí é fácil da gente entender, né? Fazendo com que o ar frio fique próximo dela e o ar quente suba, né? Então, a gente tem uma inversão térmica. O ar quente sobe, o ar frio desce. Né? Então, existe essa inversão. Esse processo ocorre de forma natural, é uma forma natural, certo? Que acontece na superfície terrestre e agrava os índices de poluição do ar das grandes cidades. Vejam que as grandes cidades sempre é aí a cerejinha do bolo, né? A poluição sempre se faz presente, pertinente nessas grandes cidades, onde fica-se retido o ar mais frio que está junto à superfície, não havendo, portanto, a sua dispersão pela atmosfera. Então, vai só haver uma inversão aí dessas massas, né? Dessa corrente, certo? De ar quente e ar frio. Quando a massa polar, e entre as nossas massas polares, né? As nossas massas de ar, quando a gente estuda as nossas massas, quando a gente estuda a questão de clima, né? Quantas massas a gente vai ter na superfície do Brasil, né? Na superfície terrestre brasileira? 5 massas de ar, né? A polar atlântica, a equatorial, a continental, sempre a gente vai ter uma atlântica e uma continental, 2 atlântica e 2 continental, e apenas uma polar. A equatorial e a tropical vai ser continental e atlântica, e apenas uma massa polar.
certo? Então, nós temos aí 5 tipos, certo, de massas que vão influenciar no nosso clima e, consequentemente, aí nesses impactos ambientais que vêm gerar, né, aí no nosso ar, certo? Daí a gente parte, né, para o efeito estufa, para a gente finalizar essa parte do ar, né? As grandes cidades brasileiras são as enormes emissoras desses gases poluentes na atmosfera, né, o grande número de carros, de indústrias, né, que fazem com que esse efeito estufa venha a aumentar na superfície terrestre, o aumento do dióxido de carbono, certo? As queimas também são responsáveis por esse aumento, queimadas, certo? Todo aquele tipo que vem aquecer, de forma que vem aquecer a superfície terrestre. Então, esse efeito estufa, ele é consequência justamente desse aquecimento global, né? Quando a gente estuda as teorias do aquecimento global, de teóricos que são a favor que existe o aquecimento global, é aí a cerejinha, né, do bolo, como a gente costuma dizer, o efeito estufa, certo? O aquecimento global. E pode agravar, né, esse fenômeno natural na superfície terrestre, pode agravar justamente com as práticas ilegais, certo? As práticas de queima da queima de combustíveis também, né, dos carros, das fábricas, das indústrias, tudo isso vem agravar e vem aumentar o número de dióxido de carbono, certo? Então, esses são os impactos, certo? Aqui a gente pode ver um esquemazinho e a gente fica na próxima aula para concluir esse assunto, certo? Onde a gente ainda tem desertificação, desmatamento e a perca da nossa biodiversidade. Enquanto isso, vocês vão fazendo uma leitura, tá bom? A geografia, ela requer muita leitura, tá certo? Algumas dúvidas que tiverem, podem tirarem comigo na próxima aula. Vocês podem